Imob TV. Oferecimento. Casa do Serralheiro. Imobiliária Conquista. Fala comigo, Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos ao Imob TV, o seu programa semanal de ótimas notícias. Hoje um programa muito bacana, um programa com tecnologia na construção civil. Eu recebo o engenheiro Júnior Winter, ele que é responsável pela construção de uma casa de isopor aqui em Linhares. Júnior, seja muito bem-vindo ao Imob TV. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Bacana. Dizem que o bom filho a casa retorna. É verdade. Na primeira vez que você esteve aqui, Júnior, a gente falou sobre a tecnologia BIM, né? Onde que você falou sobre a sua experiência com essa tecnologia, né? Antes da gente resgatar sobre a tecnologia BIM e falar sobre a casa de isopor, eu queria resgatar um pouco a sua história, né? Para a gente chegar nessa metodologia inovadora que você trouxe aqui para Linhares. Então conta um pouco aí da sua formação e da sua experiência Brasil afora. Vamos lá. Me formei em técnico-edificações em 2007, 2008. Nesse período eu fiz estágio, né, na prefeitura de Colatina, onde eu já entrei tendo contato com obra, eu não fui estagiar mexendo com papel. Ali eu tive uma pessoa, um engenheiro, que foi ele que me fez me apaixonar pela área, né, o Guilherme Andrade Macedo. E ali eu fiz um plano de carreira, onde eu não ia fazer carreira em nenhuma empresa. Eu ia ficar e aprender e depois eu ia sair e ia para outra área da engenharia. Dali eu saí, fui para uma empresa de irrigação, trabalhei fazendo projetos de irrigação, fazendo levantamento planaltimétrico. Trabalhei na concessionária de energia, a Santa Maria, que atende 13 municípios do nosso estado. Depois eu trabalhei no Presídio de Segurança Máxima, a construção dele lá na região de Amarelos, entre Guarapari e Vila Velha. E foi lá, Robertinho, que eu tive contato com a metodologia construtiva americana. É uma tecnologia bacana, onde você monta peças pré-moldadas no local e leva elas através de guindalto. Você monta e solda uma placa na outra. Então, é uma obra Lego, né? Foi o meu primeiro contato. Dali em diante, eu recebi uma proposta, eu recebi uma bolsa de estudos para engenharia civil e ali eu parei, né? E antes disso também eu trabalhei com estradas e rodovias, né? Bacana, você teve uma vasta experiência, então, aí Brasil afora, né, em empresas da construção civil. E o que me chama a atenção é que algumas empresas que você trabalhou, Júnior, você teve o contato com a inovação na construção civil já há alguns anos atrás, Sim. né? Então já faz tempo que você tem na veia aí, na sua experiência, o contato com a inovação. Né? Então fala pra gente aí como que você se apaixonou aí pelos modelos não tradicionais. Vamos lá. Tudo começou através dessa empresa, depois eu entrei em uma, quando eu estava em São Mateus fazendo a faculdade, eu entrei numa empresa chamada George Engenharia, né? E na George Engenharia eu tive contato com muitas metodologias construtivas inovadoras. Eu tive contato com um concreto que ele alcançava 90 MPa, os concretos que a gente compra aqui é de 30 MPa, 20 MPa. Ele alcançava 90 MPa em um dia. Então você tinha que aplicar ele com roupa térmica, que ele liberava muito calor, né? Então assim, foi ali o meu encontro com metodologias inovadoras, né? Então eu me apaixonei mais ainda e eu vi que dava para fazer diferente. Recebi uma ligação, eu já tinha montado a minha empresa, recebi uma ligação de uma empresa de Vila Velha. E eu tinha buscado no Brasil afora metodologias em EPS. Né? A gente olha e fala isopor, né? Mas metodologias EPS. E todas elas eu vi muitos defeitos. Muitos defeitos. Construtivos, ou ineficientes, ou problemas patológicos que poderiam acontecer. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu esfriei. Não vou mexer com isso. Aí uma empresa me ligou falando que queria que eu fosse lá conhecer a metodologia deles. Falou que era em Vila Velha. Aí olha como é que é o preconceito, né? A gente nunca dá valor ao que é do nosso estado. De casa, né? Que eu já tinha ido no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais. Então, quando eu fui, ele tinha duas peças, né? A maior, que é o Prime, e a menor, que é o Veda, né? Na hora que eu bati o olho, eu já me apaixonei, Robertinho. Porque, assim, ali eu vi, eles nem tinham me falado o processo ainda. Eu já imaginei, eu falei assim, cara, isso abona todos os problemas que as outras tinham. Então aí foi aí que eu me apaixonei de cara. E aí que eu mergulhei de cabeça,
inovei nesse ramo, aprendi e hoje a gente só trabalha com EPS, só trabalha com ARCS. Só trabalha com o isopor, vou falar o velho e bom português, já trabalha com velho e bom isopor. O isopor que já está na construção civil já há muito tempo, fora do país, né? Aqui no Brasil, tem quantos anos que aqui no Brasil usa-se essa tecnologia em EPS? O ARCS tem 7 anos, né? Muito recente, né? É, bem recente. E eu pude perceber já nas obras aqui em Niares que o isopor ele já faz parte das lajes, por exemplo. Muitas lajes, não só aqui em Niares, né? No Brasil todo, Sim. já estão sendo feitos com isopor e agora o isopor ele vai para as paredes das casas e para o fundo da piscina, né? Essa obra que nós visitamos hoje, o fundo da piscina, a piscina inteira vai ser feita com esse material, não é isso? Isso aí. A parte de baixo da casa também. O que compõe a laje da casa embaixo é tudo isopor. Ao invés de subir com argila ou com areia o nível da casa, subimos todo com blocos de EPS. E aí você faz o contrapiso em cima do EPS e vem com o piso para fazer o acabamento. Exatamente. Olha que bacana, é muito interessante esse processo. Agora fala o seguinte, como que é o processo de planejamento de uma obra dessa? Não é uma obra tradicional. Culturalmente, o brasileiro, nós estamos acostumados com a velha e boa lajota, né, a obra em alvenaria. Então, eu queria saber duas coisas de você. Como que você planeja isso? E depois, como que você consegue emplacar isso no mercado até chegar ao ponto de comercialização? Ok. Geralmente o cliente ele sempre chega com a dúvida se vale a pena, né? Mas isso eu acho que é um assunto um pouco mais para frente. Mas quando chega o cliente, nós fazemos o atendimento, explicamos para ele todo o processo. Nós explicamos para ele que exatamente essa metodologia ela existe há 60 anos e é canadense. Chegou aqui no Brasil tem 7 anos, mas há 60 anos no Canadá, nos Estados Unidos já são 40 anos, na Europa já tem uma média de 30, 35 anos. Então assim, quando ela chegou no Brasil, ela só chegou em Prime, que é a peça mais larga. O Veda, que é o mais espesso, que é o de 14 centímetros, ele veio justamente para poder atender o mercado brasileiro, né? Então ele foi criado aqui dentro do nosso estado. Foi adaptado por uma empresa de Vila Velha. Isso, exatamente. Que bacana. Essa empresa que é a ARCS, que ela é lá do Canadá. Então, a gente faz essa explicação primeiro para o cliente. Não é uma metodologia, ela é uma metodologia construtiva, ela não é inovadora, porque ela é financiada pela Caixa, então ela entra no item de construções convencionais, porque ela é uma parede moldada em loco, né? Então ela só trabalha com forma perdida. Então nós explicamos isso para o nosso cliente e começamos a desenvolver o projeto construtivo baseado nessa metodologia. Qualquer projeto, Robertinho, dá para poder casar esse projeto, tá? Dá para casar o ARCS. Agora, se você quer ter eficiência, começa a trabalhar desde lá do início com o DNA, o arquitetônico com o DNA ARCS. Então tem duas ramificações, mas em ambos você tem economia e ganhos. E aí você usa um software tradicional ou você partiu direto para a tecnologia BIM para você desenvolver esse produto? É tudo no BIM. Hoje nós não trabalhamos nada com o convencional, que é o AutoCAD que todo mundo chama, né? Então nós começamos a pegar o projeto arquitetônico que a arquiteta projetou para o cliente, construímos ele no mundo BIM, né, no mundo virtual, então é uma construção virtual. Depois pegamos o estrutural, construímos o estrutural, o hidroelétrico, o gás, ar-condicionado, né? A lógica, né? Que é a parte de segurança, de CFTV, alarme. Tudo isso nós construímos, casamos eles. Então nós fazemos essa análise de compatibilização. Então é como se estivesse mesmo construindo no mundo real. Onde no mundo real, que quebrar e fazer de novo é mais caro. E aqui, com a gente, é muito mais barato. Né? Você quebra e faz de novo, você não está com pedreiro, você não está com ajudante parado esperando o arquiteto ou engenheiro para poder resolver. Então a gente resolve todas essas interferências aqui e depois a gente gera a documentação, que o subproduto dele são os projetos. Tudo com o ARCS. E aí você falou que esse tipo de produto já é financiado pela Caixa, já foi homologado pela Caixa. Então você que está nos assistindo, você pode... Eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela o número do telefone do Júnior para que você possa entrar em contato, né, com o Júnior e tirar todas as suas dúvidas. Você está prestes a construir, então está aqui uma
opção, né, inovadora de você tirar todas as suas dúvidas de como que você pode construir o seu imóvel, a sua casa, com o isopor e financiado pela Caixa. Então o Júnior que está aqui pode tirar todas as suas dúvidas. Júnior, eu vou falar uma coisa para você. Depois que você fez toda essa etapa, né, você planilhou, projetou, fez tudo, o cliente aprovou, você vai partir para a obra. Quando o canteiro de obras é tudo no modelo tradicional ou tem algo diferente que eleva o custo ou reduz o custo? Tudo depende de como foi o projeto. Quando o projeto ele foi pensado desde o início, quando você gera um modelo construtivo e entra numa modalidade que a gente trabalha, que é a administração de obras, nesse meio tempo entre construção virtual e administração antes de iniciar a obra, tem a fase de engenharia de custo. É na engenharia de custo que a gente pontua todos os pontos negativos e positivos, aonde dá para mudar e mudar a aplicação ou não, né? Por exemplo, durante a obra, através da construção virtual, identificamos que seria mais barato para o nosso cliente fazer o piso em EPS, o contrapiso em EPS, do que fazer em argila e areia. Então, assim, quando você tem um modelo, ainda durante a obra, é mais fácil de você fazer essas análises, né? As modificações, as mudanças. Então, em obra, você não tem nada de especial para poder trazer essa metodologia. É convencional do início ao fim. Né? O que muda dessa tecnologia para uma obra tradicional, que a gente está acostumado, é só a forma de você construir a parede, né, e o piso. Né? O resto é tudo igual a uma obra convencional. Exatamente. Agora, por que quem está nos assistindo deve optar por fazer uma casa em EPS, em isopor, ou partir para o modelo tradicional, onde que a gente está habituado aí há anos, né, construindo nesse modelo? Se você busca, né? Eu sempre penso assim, que o cliente está realizando um sonho, né, de ter a casa própria, ou até um investidor realizando um sonho de fazer um investimento para poder vender e de repente o sonho vira um pesadelo, com as garantias, né? A metodologia convencional, né, a alvenaria, ela tem problemas patológicos graves. É uma metodologia falida, eu falo. Pode ser o melhor construtor que for, o melhor engenheiro, pode ser o melhor controle de processos construtivos, a melhor prática, ele vai dar problema porque ele sofre dilatação térmica. Então ele vai dar fissura, ele vai dar rachadura, ele vai partir para uma rachadura, ele vai ter problemas de infiltração, mofo. É uma metodologia falida. E isso varia entre 1, 2, 3 anos. Tem obra que com um ano. Todos esses itens que você falou, Júnior, desculpa te interromper, todos esses itens que você falou, assim, eles estão presentes em todas as casas. Em todas. Né? Não Fissura, trinca, infiltração. Né? No modelo, nessa metodologia, ele é isento? Ele não tem esse tipo de desafio? Boa pergunta. Ele é isento. Ele não sofre dilatação térmica. Quando ele não sofre dilatação térmica, porque nós temos 2 camadas de APS, né? E no meio nós temos o concreto, conforme as imagens estão passando, né? Dá para poder entender. Então, no meio, aquele concreto ou argamassa, ela não sofre dilatação térmica. Automaticamente, ele não vai sofrer fissura, dilatação, ele não vai sofrer com infiltração, mofo. Então, essas patologias, elas são isentas. Agora, se você tem uma equipe, né? A outra parte bacana de quando se compra o Arx é que eles dão treinamento. Vamos dizer que uma equipe não sabe trabalhar. Igual essa do nosso cliente, eles nunca trabalharam com isso. Então, se você tem uma equipe que ele segue as orientações, a casa ela fica sem problema algum. É uma metodologia que ela tem regras a ser seguidas para não se ter problema. Agora, quando você tem um profissional que ele não quer seguir regras, que até na alvenaria às vezes dá o problema de parede fora do prumo, corrige no reboco, né? Então, se é para ter uma obra eficiente, você tem que ter pessoas que seguem à risca o protocolo, né? Protocolo, isso aí. Bacana, Júnior, a gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí que a gente volta já já. Fala comigo, produtor! Quer vender a sua propriedade rural? Nós podemos te ajudar! Com uma equipe especializada no agro, utilizando as melhores ferramentas para acelerar sua venda. Quando o assunto é imóvel, pode falar com a gente. Imobiliária Conquista. No mundo sem aço, não teríamos pontes para conectar pessoas. Não teríamos casas para abrigar famílias. Não teríamos muitas oportunidades para o seu sucesso.
Não teríamos tantas ideias para construir o futuro. Casa do Serralheiro, líder na distribuição de aço. Pensando em você. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Estamos de volta e hoje um assunto muito interessante. A gente está aqui com o engenheiro Júnior Winter, ele que é especializado em obras inovadoras e ele está aqui em Linhares construindo uma obra no Três Barras, a Casa de Isopor. Júnior, no primeiro bloco nós falamos sobre a sua experiência Brasil afora com novas tecnologias, né? Pelas empresas que você passou, pela sua paixão por novas tecnologias, até você chegar aqui em Linhares, né? Onde que está um boom imobiliário muito grande, assim como no Brasil todo, e você foi contratado por um linharense para construir uma obra diferente, né? Fala pra gente como é que é essa relação com o mercado quando você atua num segmento que é muito específico, que é uma casa de isopor, não é uma casa de alvenaria, é uma casa muito pontual, né? Tem que ter coragem para morar numa casa de isopor, vamos falar a verdade. Então, como que é essa relação com o mercado? Como que é a sua relação, assim, como estão as obras, o número de obras que você já fez, como é que está essa relação com o mercado? Vamos lá. O que difere muito, né, a gente é porque o nosso trabalho é de muita transparência, né, e verdade. Então, o Edgar, por exemplo, né, o nosso cliente, nós levamos ele em Vitória, em Vila Velha, ele conheceu obras, né, nessa metodologia. E quando nós levamos ele lá, ele ainda estava tomando a decisão de adquirir. Nesse meio tempo, ele ainda estava pesquisando. Ele estava pesquisando e ele estava com um projeto arquitetônico sendo desenvolvido pela Laisa Buffon aqui de Linhares. Arquiteta aqui de Linhares. Isso. Então, nesse caso, quando a gente levou, aí que ele tomou a decisão, ele falou assim, Júnior, vou construir com Arx. Gostei, eu vi que não tem problema, ele já viu outras obras acabadas. No Espírito Santo nós já vamos para quase 55 obras em Arx. Olha que bacana. Já são muitas já. Comerciais, prédios, né, e residências unifamiliares e multifamiliares, né. Então, a gente pegou e falou assim, diga, o próximo passo agora é a construção virtual. Então partimos para a construção virtual. E quando chegamos no final da construção virtual, aí ele falou assim, Júnior, eu quero construir, você constrói para mim? Aí eu falei assim, olha, construo, eu trabalho já com administração de obras, expliquei para ele a modalidade e foi ali onde começamos a negociar e bater um martelo. O martelo foi batido mais pelo fato de eu já trabalhar com o Arx, já ter feito o projeto dele e a confiança e a segurança que ele sentiu em nós, no profissional, né, e na equipe, né, e também muito na metodologia. Então foi um casamento de confiança, né, e dedicação que fez com que ele construísse. Legal. Júnior, você é um profissional, né, exemplar, você é um profissional muito novo, você tem 35 anos, né, você construiu no modelo tradicional até pouco tempo atrás. Foi. Né, a gente já entendeu por que você migrou para o modelo mais inovador, né, pela sua paixão por inovação, por tecnologia. Vou te fazer uma pergunta, você volta a construir no modelo tradicional ou você vai seguir carreira nesse modelo em EPS? Muito bacana a pergunta, porque eu nem cheguei a abordar isso com você anteriormente, mas depois que em 2016, 2017 que eu resolvi empreender na área, eu fui para 2019 construir a delegacia da PRF aqui em Linhares. E nisso eu já trabalhava na metodologia BIM, com a construção virtual, e já trabalhava com EPS. E aqui na delegacia, nenhum dos projetos era em BIM, né? Foram vários escritórios que fizeram os projetos, e era a metodologia construtiva convencional, era a alvenaria. Então, assim, para mim foi voltar à idade das pedras, né? Eu tive muitos problemas, eu gastava mais tempo gerenciando dados que não batiam do que propriamente gerenciando a obra de fato. Então, ao invés de cuidar de processos de obra, eu estava cuidando aqui em processos de verificação, reuniões com a Eco 101 para poder alinhar. Então, assim, foi voltar à idade das pedras. Eu não quero nunca mais voltar para metodologia convencional. Bacana, uma coisa que eu tenho percebido é que o mercado consumidor também ele está pesquisando mais, né? Com as tecnologias
disponíveis na palma da nossa mão o tempo inteiro, 24 horas, nos possibilita pesquisar muitas coisas. Então, nós vamos ouvir agora o Edgar, que é o cliente aqui do Júnior Winter aqui em Linhares, que é o proprietário da casa de isopor no Três Barras. Edgar, fala pra gente aí. É isso aí, Robertinho. Estamos aqui na minha obra e a decisão foi tomada que na época estava complicado achar mão de obra qualificada para poder construir. Então, pesquisando alguns modelos na internet, vendo vídeos, até que eu cheguei nesse material aqui, que seria um material mais fácil da gente conseguir construir com qualidade. E então, achei um profissional, né, com competência para poder executar essa obra, onde passou bastante segurança, e depois a empresa também bastante segurança. E por questão de Linhares, é uma região muito quente, então, questão térmica, acústica, que é aqui perto do aeroporto também. Então, tomei a decisão que eu acredito também que ia ser uma obra um pouco mais rápida do que o convencional e com a mesma qualidade ou até superior. É isso aí, ó, muito bacana. Edgar, um menino novo, né, empreendedor, né, o Edgar que trabalha, né, com o pai dele aqui na Frucafé aqui em Linhares, né, um abraço para o Erli também, Erli que é meu vizinho aqui em Linhares, um abraço para vocês, para a família de vocês. O Edgar, ele sempre foi pesquisador, né? E ele comprou o lote dele, buscou uma metodologia diferente para construir, não só uma metodologia que desse mais economia, mas uma tecnologia que desse um pouco de eficiência na obra, um pouco de tranquilidade pós-obra, né, de menos manutenção. E tá aí o depoimento do Edgar, né, que é o proprietário da casa de isopor aqui no Três Barras. Agora vamos falar o seguinte, vamos pensar com a cabeça do Edgar ao escolher o modelo construtivo. Fala um pouco aí de custo, né, que deve ser a dúvida de muitos dos nossos telespectadores aqui. Construir uma casa de alvenaria tradicional e construir uma casa em isopor, qual é a diferença, qual é a relação de custo? Há 5 meses atrás, nós fizemos uma análise, mas é claro que a análise é feita em cima de um projeto específico. Dava o custo de 4% no custo total da obra, construindo em arcs, então 4% a menos do que construindo em alvenaria. Se você parar para pensar, 4% ele é pouco em comparado a você migrar para um modelo inovador que está há 7 anos no Brasil, por exemplo. Está há muitos anos mundo afora, mas no Brasil, né, está há 7 anos. Talvez esse custo, essa diferença, essa economia, ela está no pós-obra, é isso? Essa é a conta que você faz? Durante a obra e pós-obra. Durante a obra, Robertinho, por quê? Principalmente para a pessoa que faz financiamento, tá? Quanto menos tempo você executa a obra, menos os juros e correção de variação de material você tem. Então, assim, é uma obra que você consegue entregar mais rápido, tá? Você utiliza menos mão de obra, aí que ela tá a diferença de 4%, né? E também tem a questão de perdas, que aí você tem que gastar menos para poder despejar esse material fora da obra depois. Então, o ganho está no tempo, né? E também o pós-obra, que aí o pós-obra que a gente entra na parte de eficiências. Com quanto tempo, em condições normais, né, que nós estamos passando períodos de várias chuvas aqui na nossa região, em condições normais, né, de tempo, qual o prazo de obra de um produto desse? Uma obra convencional em alvenaria, ela estaria pronta naquele projeto, né, do Edgar. São 208 metros quadrados de área construída, então ele estaria em torno de 12 meses para poder ser entregue. Com o Arcs, ele vai dar 9 meses de obra. E a parte mais bacana de chuva é que você consegue descarregar na chuva, né, porque ele não absorve água. Em alvenaria você tem um problema sério, né, com água. Você tem que cobrir, né, e você consegue montar ele na chuva, né? Então montar alvenaria em chuva, zero chance. Você tem um reboco ali que cola. Ele você não tem, porque ele é só de encaixe. Então você consegue trabalhar na chuva tranquilamente. A pessoa usa capa de chuva. Nesse período de montagem que a gente teve chuva, nós trabalhamos em chuva sem parar. Entendi. Eu acho muito bacana essa questão das novas tecnologias. Eu tive a oportunidade de visitar uma construtora em Teixeira de Freitas. Tem um capixaba em Teixeira de Freitas fazendo
um condomínio lá com mais de 300 casas e eu fiquei surpreso, né? Eu tive a visita lá com o André, um abraço para você, André. Ele faz casas em concreto, né? Ele entrega uma casa pronta por dia lá. Olha, eu fiquei muito impressionado. Então é a tecnologia ajudando o empreendedor na construção civil aí, acelerando os processos, diminuindo os custos, que acaba no final das contas repassando aí para o consumidor. Exatamente. Então muito bacana. E lá eu lembrei do André porque quando eu entrei na obra dele, eu estava lá em Teixeira de Freitas, num dia de sol, muito calor. Quando eu entrei na obra, eu senti uma queda de temperatura, né? Em torno ali de 5 graus, 4 a 5 graus ali. Então dá uma sensação de refrescância muito grande. A casa de isopor, qual é a média de temperatura aí da parte externa para a parte interna? Robertinho, eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu gravo dentro de uma área, né? Que eu meço a temperatura do lado de fora e depois eu meço a temperatura do lado de dentro. E quando a gente adentra o local, é uma área de 52 metros quadrados e só tem um ar-condicionado apenas de 12.000 BTUs funcionando. Enquanto uma área dessa precisaria de um ar-condicionado de 28.000, 32.000 BTUs. Um ar-condicionado de 12.000 funcionando numa área de 52 metros quadrados. Então, quando você avalia dessa forma, a transmitância térmica, né, a transferência de calor com a parte externa com a parte interna, ela não existe. É como se a gente estivesse falando de uma caixa de isopor, né? Eu ia te fazer essa pergunta. É uma caixa térmica? É uma caixa térmica. Então é uma casa térmica. Exatamente. Porque no tempo frio ela vai se manter quente, no tempo quente ela vai se manter frio. E quando você climatiza ela, mecanicamente, através de ar-condicionado, você precisa de menos energia para poder mudar a temperatura daquele ambiente. É aí que está o ganho na parte energética, a parte de eficiência. Bacana. Olha, eu tive a oportunidade de visitar essa obra hoje, fiquei impressionado com a arquitetura da casa, né? A arquiteta Laísa Buffon mais uma vez aí arrebentando a boca do balão aí na arquitetura. Casa lindíssima, pé direito duplo, casa com uma tecnologia super inovadora, né? Então, assim, parabéns Laísa Buffon, parabéns Edgar por ter escolhido, né, essa tecnologia e bons profissionais para te acompanhar, te conduzir nesse processo. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Você que vai construir, é importantíssimo você ter o apoio de excelentes profissionais aí para conduzir. Júnior, a gente está chegando ao final do nosso programa, passa muito rápido, né? Mas as portas do Imob TV estão abertas para você. Quando a casa ficar pronta, eu quero voltar lá e nós vamos trazer aqui no Imob TV novamente, né, a entrega dessa casa. Nós vamos bater um papo com o Edgar de novo, falar da usabilidade da casa. Então, muito obrigado mais uma vez aqui, pela segunda vez no Imob TV, né? Agora com realizando aí o sonho do Edgar, tá bom? Perfeito. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Dizem que a terceira vez pede música, né? Pede Fantástico, música. Né? Então, eu agradeço bastante a oportunidade, Robertinho. Eu acho que esse espaço que você criou é importantíssimo, tanto para pessoas locais ou para pessoas que vêm para dentro e também para difundir conhecimento. Hoje o ser humano, quando ele tem conhecimento e informação na palma da mão, ele sempre tende a tomar boas decisões. Verdade. Então, o seu programa, ele ajuda as pessoas. Eu acho isso muito bacana e você está de parabéns pelo programa. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado à TV Sim por esse espaço aqui para todo o Espírito Santo. Um abraço ao Giovanni, que é o diretor executivo da TV Sim, a toda a família do Rui Baromeu aí, pela oportunidade da gente bater esse papo do mercado imobiliário, né, de uma forma bem aberta para todo o Espírito Santo. Você pode rever esse programa no nosso portal imobtv.com.br ou pode ouvir o áudio desse programa no nosso podcast. É só ir lá no Spotify ou no Deezer e procurar por Housecast. Tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau! Você assistiu Imob TV. Oferecimento Casa do Serralheiro e Imobiliária Conquista.